Hora de falar sobre o Vasco com notícia importante. Você sabia que o atacante Cleiton pode custar aos cofres vascaínos até 50 milhões de reais? Foram 19 milhões para aquisição dos seus direitos econômicos, entre salários, comissão e luvas, há mais um pacote de 30 milhões de reais. Se você soma 30 com os 19, estamos falando de 49 milhões de reais. O pior vem agora, o Cleiton perdeu espaço desde que o Rafael Paiva se tornou técnico interino. Ele só jogou 8 partidas na atual temporada, nenhum gol marcado, foram só 2 aparições como titular. E ele nem tem sido relacionado desde 29 de junho. Partida contra o Botafogo, que terminou com um empate. A partir daí o Vasco emplacou 3 vitórias consecutivas, sem nem que o Cleiton fosse para o banco de reservas. Pedrinho já deixou bem claro que precisa encontrar soluções e saídas para atletas que não vêm sendo utilizados, de olho na redução da folha salarial. E é uma possibilidade real de o Cleiton se tornar reforço do Rio Ave. O time português pediu a contratação por empréstimo, o Vasco gostaria de uma compensação financeira e quer se livrar de 100% dos salários do jogador. Só para completar sobre o Cruz Maltino, Felipe Coutinho foi anunciado, apresentado como reforço nessa quinta-feira, fez juras de amor ao clube e demonstrou muita intenção de fazer sucesso com a camisa do seu clube do coração. A última sobre o Vasco: o clube vai enfrentar o Fluminense no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, jogo marcado para 11 de agosto. Antes de escolher por Cariacica, o Vasco tentou jogar no Mané Garrincha, mas a agenda do estádio em Brasília já estava preenchida. Lá nos Donos da Bola você chutou 2-0. Pois é, Leonardo Gomes. Falei 2-0 ontem, hoje estava apostando no 1-0, no final das contas deu vitória do Vasco contra o Corinthians. O Robert Jonathan falando em Vasco, só para contar que o Vasco com a vitória pulou para 20 pontos na tabela de classificação, diferença de 8 pontos em relação à zona do rebaixamento. Isso tem muito a ver com o trabalho do Rafael Paiva. É incrível como o técnico tem papel importante, né? O Pacheco foi técnico do Vasco em 4 rodadas, 3 derrotas e 1 empate. O Paiva assume no lugar dele, estreia contra o São Paulo vencendo por 4-1, perde para o Bahia fora por 2-1 no jogo equilibrado em que o David foi expulso injustamente. A partir daí a coisa degringolou, empate com o Botafogo em casa e vitórias contra a Fortaleza, Internacional e agora o Corinthians. São 3 vitórias consecutivas. Fabrício Valentini. Boa noite, Nicola. Piton joga muito. Estava no meu time do Cartola, inclusive. E que golaço do esforço, hein? Coutinho encaixando nesse time vai ser bom. Só contratações pontuais nesse time tem algo novo. Fabrício, não dá para esperar com grandes esforços. É óbvio que o Pedrinho vai tentar nomes de peso. Os caras estão tentando o Thales Magno. Existe a vontade de trazer um zagueiro de peso, mas não há condição financeira para grandes investimentos. O principal reforço é certamente o Coutinho. Daria para chegar na bola, porque o Esforça faz uma batida muito bonita, mas a bola não vai no ângulo. Você vê na imagem por trás que a bola vai, não vou dizer no meio do gol, mas ela tá longe de ir no ângulo. Na primeira, cara, eu acho que foi muito mérito do Piton, mas depois até vou dar uma olhada de novo no lance para ver se faz sentido o que vocês estão dizendo, tá? Bora, Vascão, rumo ao topo. É jogo a jogo, mas há um crescimento muito grande do Vasco, sem dúvida nenhuma. Rafael Paiva efetivado, cara, já tá efetivado, né? Acho que isso aí, essa situação já até passou, né? Acho que isso aí a gente já é uma página virada, acho que ele já tá mais do que efetivado. Só botar na tela aqui, chorei 5 vezes vendo os vídeos do anúncio do Couto, é pra chorar mesmo, cara, é muito legal. Hoje eu não xinguei o Zé Pelé, que golaço do garoto, um abraço, valeu Gustavo, foi um golaço mesmo. Sistema defensivo, Paulo Henrique, cara, Paulo Henrique pra mim, eu daria nota 9 pro Paulo Henrique. Aliás, sistema defensivo, com toda a exceção do Piton, que eu dou nota 10, que ele fez um golaço. Mas 9, 9,5, tá de ótimo tamanho para todos eles. PH jogou pra cacete. O Léo Pelé e o Michael jogaram demais. Sistema defensivo todo foi muito bem. 9, 9,5, tá de ótimo tamanho. E a falta que ele pegou, do Léo Jardim, pegou no primeiro tempo, foi realmente espetacular. Que foi a que o Matheus não conseguiu pegar, graças a Deus, inclusive, né? Piton literalmente deu sangue, Azevedo, é verdade. Cara, o sistema defensivo do Vasco foi muito bem. PH foi muito bem, nota 9. Tá bem, nota bem dada ali. Maicon 8, de acordo. Pelé 8. Sistema defensivo foi muito sólido, muito sólido. Agora, o grande destaque para mim foram os 2 laterais. Porém, o Piton com o gol que fez, esquece, né? Piton brilhou, arrebentou com o jogo. Como diz o meu amigo Oswaldo Pascoal, deixou a bola uma azeitona, né?
Então, assim, mas o ataque do Corinthians é horrível. É ruim realmente o ataque do Corinthians, mas, cara, o sistema defensivo foi muito bem do Vasco. Isso tem que ser destacado. Isso precisa ser destacado. Piton é lei do ex, cara. Foi nota 10. Gostei. Concluímos que o sistema defensivo foi fantástico. Agora, vamos olhar os dois homens de marcação. Hugo Moura, vou incluir os 4. Cocão, Esforça e Zé Gabriel. O Zé Gabriel, pra mim, sem nota. Não deu pra aparecer. Hugo Moura, nota 7. Atuação regular, segura. Cocão, nota 9. Desarmou, apareceu no ataque, foi bem no jogo. E o Esforça, o gol que fez... Porra, ele jogou pouco tempo, mas o gol que ele fez foi sacanagem. O gol que ele fez foi um esculacho. Aliás, os gols que eles fizeram hoje aqui, tanto o Piton como o Esforça, são gols que valeram o ingresso. Porra, gols nota 10. Mas jogou pouco tempo, mas, cara, é gol nota 10, irmão. Foi um golaço, um espetáculo a cobrança do Esforça. Bom, eu não estava ontem, Edu, gostando do time do Vasco, vou confessar a você. O Esforza, por exemplo, entrou muito mal no jogo. O Esforza entrou muito mal, errando todos os tempos, cometendo faltas desnecessárias, perdido em campo, sem saber a quem marcar. Eu estava para falar para você que o Esforza ontem, pelo período que ele jogou, estava sendo uma das piores participações dele. Entrou completamente desconectado do jogo. Mas acabou fazendo um golaço de falta, né? Primor o gol dele. Mas ele não estava bem na partida. Aí é o detalhe da cobrança de falta do Esforza. E agora, quem arrebentou ontem para mim, quem arrebentou mais uma vez, mas ontem ele foi brilhante, foi o Paulo Henrique. Jogou demais. Edu, jogou demais. Jogou na frente, jogou atrás. E quem também não fez uma boa partida ontem, mais uma vez, foi o Verratti. Muitos jogadores do Vasco ontem não jogaram bem, mas entregaram tudo, né? Deixaram todo o suor no gramado. E aí veio uma recompensa. Piton sangrando, fazendo gol. Enfim, eu acho que é isso que está dando maior orgulho ao torcedor do Vasco, né? É a entrega. O Vasco vai jogar o próximo jogo contra o Atlético Goianiense. Eu já tenho uma convicção. O Atlético, para ganhar do Vasco, vai ter que correr mais do que o Vasco. Pode até ganhar. Não vai ganhar todos os jogos até o final. Mas nenhum time pode correr mais do que o Vasco. E do jeito que está, dificilmente isso vai acontecer. O time está correndo demais. E botando um pouquinho de técnica ali do Coutinho, a volta do Payet, rapaz, eu vou resgatar o Fábio Azevedo. Dando gosto, vai dar, como é que ele falou? Vai dar gosto ver o Vasco, né? Como é que é? Esse Vasco vai dar trabalho. É isso aí. Paulo Henrique jogou demais, o Cocão também fez um bom jogo, né? Ótimo jogo fez o Cocão, Barango. Ontem, assim, o Paulo Henrique, ontem nós estamos falando que o nosso Paulo Henrique roubou mais de 5 bolas no jogo. Mais de 3 interceptações. Foi ontem um dos líderes em marcação. Um jogador que muitas vezes é cobrado por conta justamente da questão defensiva, foi extremamente importante defensivamente ontem. Para mim, Baran, eu quero que a galera coloque aí no chat, daqui a pouco a gente faz essa eleição do melhor da partida, com o desempate do chat, caso seja necessário. Pro Edu, o Paulo Henrique foi o melhor jogador em campo, o mais regular. O Paulo Henrique não deu sustos. E outra coisa, ofensivamente também é importante, abrindo espaço, driblando. Ele tem um estilo jogador de futsal que eu gosto. Ele dribla, ele consegue passar entre a marcação em alguns momentos. Claro que às vezes perde a bola, às vezes esquece a bola. Se ele fosse perfeito, ele jogava no Bayern de Munique, não jogava no Vasco. Mas é um jogador que está em plena evolução, mostrando que valeu a pena. O Vasco gastou cerca de 6 milhões de reais nele no começo do ano. E vai mostrando que valeu a pena o investimento do Gigante da Colina, Baran. E a gente fica muito feliz, tá? De coração, de ver o Paulo Henrique evoluindo. Mas é uma evolução completa. Uma evolução por completa. Uma evolução que vem com vários jogadores. E aí, Baran, a gente entra num momento, eu falo que a confiança no futebol é muito importante. A gente conversou aqui segunda-feira com o Guilherme Costa e falamos sobre isso, sobre o quanto é importante a confiança para o atleta profissional. O Guilherme, que foi jogador profissional, jogou no Vasco, fez gol pelo Vasco.
falando sobre isso, e a gente vê alguns jogadores que eram muito criticados no momento da fase ruim, porque não conseguiam crescer, não conseguiam desenvolver, agora crescendo e desenvolvendo. Por exemplo, olha a mensagem do Ricardo Saldanha. O Cocão virou o Kroos. O Paulo Henrique tá jogando bola pra caramba. Virou lã. São vários jogadores crescendo de produção. Oi? Virou lã. Virou lã. Né? E ele só não virou o Rafinha porque ele não é reserva. Mas a gente fica feliz pra caramba de ver essa evolução. A gente tá vendo o Lucas Piton voltando a jogar muito bem. Os últimos 3 jogos do Piton foram 2 assistências e 1 gol. Como tá jogando bem o Lucas Piton. Inclusive, Baran, sejamos justos. Como eu sempre bato na tecla, nossa obrigação, enquanto jornalistas, comunicadores, nós temos obrigação por ser éticos e principalmente ser coerentes também. E dentro de uma coerência de justiça, o Léo merece ser elogiado pela partida que fez ontem novamente. E o Maicon? Não marcou fofo, chegou junto. O Maicon também muito bem, não perde uma no alto. Então o Vasco está evoluindo. E a gente entra assim, Barão, agora nessa etapa em que jogadores descartados começam a desenvolver, porque estão ganhando confiança, porque o treinador está sabendo utilizar. Não sei se você entende dessa forma também. Cara, o Vasco hoje é um time encaixado. O Vasco hoje é um time encaixado. E tem uma coisa que me agrada muito nesse Vasco, e que era algo que o Vasco não tinha há muito tempo. Primeiro, segurança na saída de bola. O Vasco tem um bom passe na saída de bola. O Vasco tem uma saída de bola muito boa, muito bem organizada. A movimentação do time do Vasco na saída de bola é boa. Você vê poucas vezes o Vasco erra na saída de bola, deixando o ataque adversário em condições de marcar gol. Poucas vezes. O que você vê nos times do Fernando Diniz, de saída de bola, mas de tomar gol e vários sustos por conta daquela saída de bola, você não vê isso no time do Vasco. Você não vê. O time do Fernando Diniz arrisca mais, o que é um erro. O Vasco você não tem esses sustos. E mais, transição em velocidade. Tá faltando uma transição mais rápida no ataque, mas o Vasco faz uma transição da defesa para o meio, até, né, passagem de meio campo muito rápida. Aí falta realmente jogador para ter mais a velocidade. O Verratti não é um jogador de puxar ataque, né? Ele não é um jogador veloz. Por muitas vezes ele recebe uma bola, ele aberto, sendo o jogador mais próximo do goleiro adversário, mas ainda aberto na intermediária, e não dá velocidade, porque não é um jogador para isso. Vasco precisa de um jogador para essa função, né? O David foi muito mal de novo, eu não gosto dele. O Vasco precisa de um jogador melhor ali, cara. Entendeu? E o Watson precisa acertar mais do que errar também. Mas, enfim, são qualidades técnicas que alguns jogadores do Vasco não têm, mas ao menos eles entregam raça, entregam vontade, desejo. E o Vasco é um time hoje encaixado, dentro das limitações dele. E quando eu falei que o Verratti não fez de novo uma grande partida, é fato. Se você pegar quantos arremates o Verratti teve no jogo, foram poucos. O Verratti, torcedor, é um jogador que tem as suas limitações. Porém, ele tem potências muito altas. Ele não é um jogador descartável, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Verratti dentro da área, o Verratti é perigosíssimo, é um baita jogador. Mas ele tem algumas limitações. Várias limitações. E aí, quando o Vasco precisa de um jogador para atuar fora da área, a gente perde um pouco do poderio do Verratti. Agora, ontem, taticamente, o Verratti, cara, tem um pensamento, né, um estudo de jogo excelente. Em vários momentos ele percebe que um jogador avançou em velocidade, aí o Vasco perde a bola, ou é tiro de meta para o adversário que sai rápido, e o Verratti recua para recompor, dando auxílio àquele jogador do Vasco que não está conseguindo voltar por culpa de cansaço ou porque precisa respirar um pouco mais. O Verratti tem uma inteligência de jogo muito boa, mas é um jogador que precisa de gols, precisa de bola dentro da área. Ele não é um centroavante completo, ele não vai tabelar no meio campo, ele não vai tabelar, abrir o espaço para ele mesmo, infiltrar.
Entendeu? É isso. Quando eu digo, o Verret não fez uma grande partida, porque se a bola não chegar muito nele, ele não vai fazer mesmo, não. O Vasco precisa de pontas de ótimo nível. Só tem Adson e David. Bom, obrigado, Alan Sérgio, aí pelo superchat, pela pergunta. É difícil achar no mercado jogadores de alto nível. O Emerson é um jogador jovem que joga rápido de lado de campo. Mas eu quero ficar com um exemplo de ontem, lá no Beira-Rio. E o exemplo está no Lincoln, Leandrinho, JP, Ryan. Se eu não me engano, foram esses os jogadores que participaram do jogo de ontem. Eric Marcos. Estou falando só do pessoal da base. Porque eu sou muito a favor de que o Vasco olhe para o seu passado para pensar no seu futuro. E no passado, o Vasco lançou grandes nomes para o futebol brasileiro. Ele teve a oportunidade de fazer isso aí com alguns jogadores recentemente. Eu não vou citar nome, mas todos esses jogadores foram vendidos a preço de banana. E isso é muito ruim. Isso foi muito ruim. O Bielsa, no sábado, foi muito feliz, falando que o futebol sul-americano está falindo, porque jovens como o Hendrick, como o Estevão, e aí o dinheiro sempre fala mais alto mesmo, mas no caso do Hendrick e do Estevão foram cifras astronômicas. O Vasco vendeu seus principais ativos por bagatelas, por dinheiro de pinga, como diz o Milton Neves. E se o Vasco tivesse ali no seu elenco Gabriel Peck, me fugiu aqui, o menino que jogou na seleção até que perdeu o pênalti, Thales Magno, enfim, Marlon Gomes, o outro menino que foi para o Chelsea também, acho que teria um timaço. O Vasco não pagou dívida, olha que coisa, não pagou as suas dívidas e não tem time. Então, assim, independente das contratações, eu acho que o Vasco precisa, dentro das categorias de base, formar atletas para o futebol brasileiro e, consequentemente, para a seleção brasileira. Salve Vascaína, ficamos com um giro de notícia aí. Coutinho no Vasco, mano, é a melhor coisa que tem. Tá pra vir também 2 reforços aí, 2 ou 3 reforços com ele aí. E tá em busca aí também do Correja que jogava no Flamengo. Tá pra vir aí, por se ele vir, vai ser uma dupla de ataque sensacional. Minha família, inscreve no canal aí, ativa o sininho para ter as notificações, compartilha com todo vascaíno que o São Januário vai virar baile. E minha família, qual é o próximo treinador aí que vocês quer que venha pro Vasco? Porque o Rafael Paiva aí só tá assumindo aí. E vamos ver aí, Coutinho aí vai, breve vai estar estreando aí no Vasco. E ele já tá no Vasco. Já teve a apresentação dele, foi quarta-feira. E não sei se agora nos próximos jogos ele já vai jogar, eu não sei. Deixa no comentário aí, quem sabe aí quando ele já vai começar a jogar aí, pra ele já tá atualizando aí. O Vasco que tá vendo aí só de vitória. E o Vascão pra cima. A rapaziada aí também que tá junto aí no canal aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para ter as notificações, compartilhe com todos os vascaínos e não deixa de deixar aquele like aí e ativar o sininho aí. Valeu? E comenta aí o que é que vocês quiserem, tudo relacionado
ao Vasco. Grande família, até o próximo vídeo aí.